Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. Hora sombria, hora de jogar. No mais ou menos uma hora de hoje, mergulhamos em Persona 3, um dos RPGs mais marcantes da Atlus e da minha juventude, claro. Faz tempo, mas eu ainda me lembro com muito carinho. E é com esse clima muito mais sombrio do que as músicas e o design faz parecer, conheceremos esse jogaço. Então, se curte game com narrativa pesada, escolhas que impactam e aquela vibe anime cheia de estilo, só se acomodar e vir comigo. Aproveita e já deixa o like para não esquecer depois, se inscreve no canal se não for inscrito e dá uma olhada na guia comunidade, nas playlists, redes sociais e links de afiliado na descrição. Lembrando que tem cupom de desconto da Good Start aí para vocês. Sem mais delongas, bora conhecer esse RPG e com legendas em português agora, hein? Quando eu joguei na minha infância não tinha. Vamos jogar! Crazy how time flies when I wonder if the path is in the right direction. But I do believe things come to life by accident. When your name's on, sounds like it's meant to be. Wake up, the space made when things fall apart. Heat up. What matters at the end is how you left them all. Read up. Fire in my soul, fire in my heart. Till you see me on the other side of stars. I'm running. Oh, the journey starts from where we did first step. No one's sure what lies ahead before embrace. Hands up. Rose may be rough and tough, but we will live somewhere. Nothing easy, get up and go, get it go. Sometimes this journey is about these years, not about the destination of the world. No matter how far, No matter how far, how you go, how you go. how long can you Up again, no time to waste. Gotta bet your life, go get it burning. Just put it to my head. And then pull the trigger. Come on. There's no way I can't. Your attention, please. Today's train schedule will be modified due to a rail switching malfunction. We apologize for any inconvenience. The next stop is Iwatodai. Iwatodai. This is the final train bound for Tatsumi Port Island. Please board before the scheduled departure time.
Ok, começamos bem, hein? Espero que vocês estejam bem, estejam saudáveis e felizes. Esse é o Persona 3, um jogo da minha infância que eu joguei sem legenda. E agora temos em legenda, eu decidi trazer pra vocês porque é um jogo que eu gosto. E que, por incrível que pareça, eu nunca zerei. Olha aí. Então, vou trazer aqui e apresentar pra vocês, no mais ou menos 1h. E é isso aí, galera. Então, vamos lá. Cheguei tão tarde, é melhor eu me apressar. Dormitório Yatouda. É onde eu vou morar daqui em diante. Deve ficar logo mais à frente. Na boa, se eu saio de uma estação num lugar que eu não conheço e as coisas estão desse jeito, aí já era, galera. Alerta vermelho na hora. Então, o jogo é um RPG, né? Vocês vão ver elementos conhecidos nele em outros jogos que eu já trouxe pro canal. E esse aqui é como se fosse um remaster, né? Que a Atlus vem fazendo aí com grande maestria. Músicas excepcionais, animação incrível. O problema é os direitos autorais, que provavelmente vão pegar, né? Mas é aquele lance. Se não der problema pro canal, eu sempre vou trazer aqui pra vocês, né? Isso é um caixão, veja vocês. É um jogo de narrativa, né? Então tem muito diálogo, interações sociais, bem típico. Então quem conhece aí um pouquinho dos jogos da Atlus já sabe. Eu trouxe um pra cá que é um novo. Eu esqueci o nome agora. Muito bom, por sinal. E aí esse aqui é meio que o pai deles todos, né? E a Atlus tá fazendo um novo agora, que é o Persona 4 Revival. Sensacional o jogo. Espero que chegue logo. Então vamos lá, foco aqui, vamos lá. Dormitório Iwatodai, acho que é aqui. Perdoe-me se eu não acertar os nomes, tá, gente? Welcome. Bem-vindo. Dá pra deixar automático as legendas, tá, gente? I've been waiting a long Só apertar time. ali no alto. Você se atrasou, me deixou um bom tempo esperando. If you wish to Se quiser proceed, continuar, assina aqui, é um contrato. there's no need to be Não scared. precisa ter medo. All it says Isso is só that diz you que você accept full aceita a total responsabilidade for your pelas suas actions. ações. Aí tem ali o contratinho, né? Vamos colocar aqui diversos. Ah tá, é nome e sobrenome, gente. Então vamos lá. Vamos voltar um. A gente põe aqui de e aqui versus. Confirma. Escrevi certo? Aceitar. Good. Ótimo. Time is something no one O can tempo é escape. inescapável. Ele nos leva sempre ao mesmo destino. Não dá pra negá-lo e fingir ignorância. And so E assim começa. begins. Who's there? Quem tá aí? How are you Como você here? chegou a essa hora? Don't tell me. Não me diga. Wait. Espera. Hã? The lights. As luzes? I didn't think you'd Não arrive. achei que você fosse chegar tão tarde. My name is Eu sou Mitsuru Kirijo, I'm one of uma the das students. estudantes residentes deste alojamento. Who's he? Quem é ele? He's a transfer Veio de student. transferência. Alojá-lo aqui foi uma decisão de última hora.
eventually be Depois vão colocá-lo num quarto do alojamento masculino. Is it okay? Não tem problema ele ficar aqui? I guess we'll Acho que vamos descobrir. see. This is Yukari Essa Takeba. Yukara Takeba. She'll be a Ela vai second começar o year segundo ano agora. just like you. Que nem você. Call me Takeba. Pode me chamar de Takeba. É um prazer conhecê-las. Por que você tem uma arma? Aqui é o alojamento feminino? Por que você tem uma arma? Hã? Well, Bem, é tipo um passatempo? I mean, Digo, não um passatempo, mas You know how it is. é necessário hoje em dia. Serve pra autodefesa. It's not a real gun. Não é de verdade, lógico. It's getting late. Está bem tarde. Seu quarto fica no final do corredor do andar de cima. Your things should Suas all coisas já devem estar lá. Por que não vai descansar um pouco? no, I'll show you. Ah, eu te mostro o caminho. Vem comigo. Aí dá pra gente ver os registros, ó. Se a gente quiser revê-los, né? Aqui a gente avança. Aliás, aqui a gente deixa automático, ó. Here's your room. Aqui é o seu Pretty quarto. easy to remember, Fácil de huh? lembrar, né? Since Já I que fica don't na play ponta the end aqui. here. do you have Ficou any alguma dúvida? questions? Pra que era aquele contrato? O menino também mora aqui? Vou perguntar do contrato, né? Huh? Hã? Contrato? What are you talking O que about? você tá falando? E o Yukari parece não fazer ideia do que eu estou falando. Se eu apertar aqui pra avançar, ó, fica mais rápido as coisas, só que aí você perde os diálogos, né? No caminho da estação pra cá estava tudo normal? Como assim? You don't know? Você não sabe? I guess that means Então you're deve fine. estar tudo bem. Well, okay. Tá bom. Don't worry about it Não then. esquenta então. I'd better get going. Melhor eu ir andando. Cara, tava tudo menos normal quando a gente veio pra cá. I'm sure you still have Você ainda deve ter questions, but dúvidas, we'll save them mas for vamos later, pensar nisso okay? depois. Pode ser? Good night. Boa noite. A vida no dormitório começa hoje. O quarto já veio mobiliado e tudo. Estou morto. É melhor aguardar minhas coisas no armário e dormir cedo. Salvando seu progresso no jogo. Você pode salvar o progresso no jogo apertando o botão de Start. É possível salvar sempre que estiver aparecendo na tela. Fechou. Quando você salva o jogo, um pouco do seu passado também é salvo. Você pode voltar para aquele momento abrindo o menu com o Y, indo até Sistema e então selecionando Retroceder. Ao selecionar um espaço de retroceder, você volta para um ponto em que podia andar livremente antes de salvar o jogo. Observe que a função retroceder não salva seu novo ponto de início automaticamente. Se usar essa função, lembre-se de continuar salvando o jogo conforme necessário. Conferindo os tutoriais. Você pode conferir os tutoriais já exibidos abrindo o menu de Y, indo até Sistema e selecionando o tutorial. Então, beleza, galera. Como é que funciona? Tem a contagem dos dias ali e a gente vai vivendo uma vida normal, contando os dias, fazendo as atividades, até o momento que a gente tem uma ação de verdade aí. Talvez fosse melhor ir dormir mais cedo hoje, mas tenho que guardar minhas coisas primeiro. É melhor guardar minhas coisas no armário. Isso aí é fato, né? DLCs compradas podem ser resgatadas no armário do seu quarto. Uma coisa que eu não falei, esse jogo tá no Game Pass, tá completo, tá, gente? DLC, tudo. Então quem quiser aí, tiver curiosidade de conhecer o jogo, só ter a assinatura e aproveitar. Verifico minhas coisas guardadas dentro do armário. Aqui tem os conteúdos adicionais, ó. Roupa de veludo. Então, bora dormir. Durma na sua cama para avançar o tempo e iniciar o dia seguinte. O jogo é baseado em interações sociais, tá, gente? Mas isso aí vai ser explicado mais pra frente. É melhor eu dormir mais cedo para estar preparado para o primeiro dia de aula. Aí é o calendário, né? As musiquinhas são sensacionais, né? Takeba. E a Takeba, já acordou? Bom dia. Good morning. Did you sleep Bom okay? dia, dormiu bem? I've been asked to Me show pediram you para the te way mostrar o caminho para a escola. Are you ready to go? Tudo pronto para ir? Sim, tudo pronto. Dá pra você ser um completo babaca se você quiser também, tá, gente? Ótimo, vamos nessa. Como
todo RPG a gente pode escolher fazer as coisas, né? This is how we'll be getting to school every day. It's a monorail. Pretty cool, huh? I honestly love the ride here. It almost feels like we're flying over the ocean. Oh, by the way, our school's at the last stop on this line. It's called Tatsumi Port Island. Have you heard of it? The whole thing's man-made, and our school's smack dab in the middle. Oh look, there it is now. This is where you don't drink hot ramen Circle 3. It's meant to be cold. Morning. Well, here we are. Allow me to welcome you to Gekkoukan High School. I hope you like it. Olha aí. Bem, vocês viram lá as notas iniciais, mas é um jogo que aborda temas muito sensíveis, tá, gente? Então, se preparem para temas pesados aqui. Apesar do jogo não parecer, né, ser bem bonitinho, os desenhos e tal. Mas é aquilo, os animes enganam, né? Você vai ficar bem sozinho daqui em diante, né? Vejamos, melhor você falar com o professor da sua turma primeiro. A sala dos professores é logo ali à esquerda, eles vão te explicar tudo lá. Bem, é basicamente isso. Alguma pergunta antes de eu ir? Em que turma você está? Na verdade, não. Me? Eu? Não sei, não vi a distribuição das turmas ainda. Ei, sobre ontem à noite, não conta pra ninguém o que você viu, tá? Até mais. Beleza. Tem uma multidão se formando na frente do quadro de avisos. Acho que vou dar uma olhada antes de ir para a sala dos professores. Use o RS para girar a câmera, aperte o RS para centralizar a câmera atrás do protagonista. Segure para cima para aproximar a câmera do protagonista, aperte para trás para redefinir a câmera. Em certos lugares, a câmera ficará travada. Sempre que ela estiver disponível, use a câmera para ter uma noção mais clara do ambiente. Então o que ele ensinou é fazer isso aqui, né? E é isso. Vá à sala dos professores, aqui está o quadro de avisos, né? Afixaram a lista de alunos em cada turma. Meu nome está num papelzinho separado do resto. Sala de aula 2F, diversos. O nome Yukari Takeba também está na lista. Parece que estamos na mesma turma. Olha aí, nós somos na mesma sala. Beleza, com relação ao mapa, galera, é assim, ó. Só chegar lá no mapa que a gente começa a interação. Aí tem essas conversas aqui, ó. O que é, Kaz? O que você tá fazendo? Por que tá de roupa de treino? Como assim? Por quê? A gente tem treino depois da aula, lembra? Mas antes dele ainda tem a cerimônia de abertura e aula. Vai logo pra sua sala de aula e troca pro uniforme normal. O quê? Mas eu só... Tá bom, tá bom. Só para de me olhar feio. Então, cadê o quadro de avisos com a lista de todas as turmas? Tá literalmente bem ali, Kaz. Você tá na turma F. Eu tô em outra sala, então não posso ficar cuidando de você o tempo todo, entendeu? Aqui tem as conversas, né? A gente pode participar de todas elas, se quiser. Essas aqui são conversas que você pode ter também. Não precisa expor assim os nomes dos alunos que estarão na nossa classe. Afinal, a gente nunca mais vai ver ninguém depois da formatura. Enfim, galera, um RPG, né? Tem suas similaridades sempre. Então aqui mais conversa. Mas o que a gente quer tá aqui, ó. Parece que aqui é a sala dos professores. Entro? Entrar. Ah, você é o aluno novo? Diversos. Você é do segundo ano, certo? Uau, você já morou em vários lugares. Vejamos, 10 anos atrás, seus pais... Desculpa, estive tão atarefada que nem consegui ler isso aqui antes. Eu sou a senhorita Toriumi, dou aula de redação. Bem-vinda à escola. Obrigado, é um prazer te conhecer. Qual é o seu primeiro nome? Prazer te conhecer é melhor, né? Uau, que entusiasmo! Já conferiu a distribuição das salas? Você está na minha turma, a 2F. Mas antes, temos que ir ao auditório. A cerimônia de boas-vindas vai começar em breve.
Bem, eu te mostro o caminho. Agora vocês imaginam jogar esse jogo todo em inglês. Assim, outro ano letivo começa. Às vezes em japonês também, né? Dependendo de qual que era a versão. Quero que cada um de vocês se lembre da seguinte máxima. Se vai fazer, que faça direito. Na vida estudantil, isso quer dizer... O diretor continua o discurso. Ei! Você veio pra escola com a Takeba-san hoje, né? Eu vi vocês andando juntos. Devem ser chegados, né? Qual é o lance entre vocês dois? Ah, ela tem namorado? Parece que ninguém sabe. Ela tem, ela não tem, não sei. Ah, sério? Pensei que você soubesse, mas acho que não. Pera, vocês são bem chegados? Ah, tem alguém conversando? Parece que está vindo da turma da senhorita Tariumi. Ei, silêncio. Assim vocês vão me encrencar. E outro ponto, as interações importam muito nesse jogo, tá, gente? E aí, cara, qual é a boa? O quê? Não me olha assim. E você é? O que você quer? Eu? O meu nome é Junpei. Junpei Lyori. Eu me transferi pra cá no segundo ano do ginásio. Foi bem puxado ser o novato no começo, sabe? Então, quis te dizer um oi. E aí? Tá vendo como eu sou gente fina? Eu gosto dele. Ei, é Yuka-tan. Não achei que a gente fosse parar na mesma turma de novo. Olha, você aí de novo, bancando o melhor amigo de todo mundo. Tenta não deixar ele sem jeito, tá legal? Como assim? Eu só estava sendo simpático. Se você diz. Enfim, quem diria estamos na mesma turma? Pois é, eu sei. É só coincidência. Deve ser o destino. Engraçado, né? Oi? Esqueceu que eu tô nessa turma também? Enfim, uma perguntinha. Ouvi dizer que vocês dois vieram juntos. Qual é o lance? Vai, me conta a fofoca. Hã? Que papo é esse? A gente só mora no mesmo alojamento, porque todo mundo já sai tirando conclusões. Porque vocês são adolescentes no colégio? Já começaram a espalhar rumores? Agora eu fiquei nervosa. Ei, você não falou daquilo pra ninguém, não? Né? Ah, olha aí, hein? Tá aquilo? Melhor forma de você deixar claro que você não lembra das coisas. Não me diga que você já esqueceu. Sério, não fala nada sobre ontem à noite, tá legal? Isso soa muito estranho, gente. O quê? Ontem à noite? Calma lá, não vai pensando besteira. Escuta, eu acabei de conhecer ele e não tem dica de nada entre a gente. Nossa. Eu tenho que ir, eu preciso cuidar de uma tarefa pro clube de arco e flecha. Não sai espalhando rumor nenhum, viu? Nem precisa, ela faz isso sozinha, né? Ah, quem liga? Ninguém leva rumor a sério mesmo. Paranoia. Mas, ei, é o seu primeiro dia aqui e já tem gente falando de você. Acredite se quiser, ela é bem popular, você é o cara. Bem, tomara que a gente tenha um ano divertido, cara. Tá pronto pra sair? A gente pode andar até a estação juntos. Será que a gente devia aproveitar e dar uma olhada pela escola? Eu tô contigo, se quiser ir embora é só ir pra entrada. Então aqui tem as interações, né? Dá pra conversar com essa galera toda aqui. Eles têm algumas informações interessantes. Se você tá querendo ir embora, tem que ir pro andar de baixo. Deu branco, foi? Aí, tá bom então. Certo, vamos nessa. Vocês viram que tinha um cara na janela? Assustador, né? Aqui tem mais conversas. Alguns personagens aqui são principais, né, na história. Mas vamos lá, vamos seguir.
aqui a narrativa dos diálogos, né? Tudo pronto pra sair? Bora! Ótimo, então vamos. Eu não vou explorar muito, galera, porque já é um jogo que tem pouca gameplay, vamos dizer assim. Porque você pode perder muito tempo só trocando ideia com a galera. E eu quero mostrar um pouquinho de cada coisa pra vocês, né? Ué, saca só os atletas na correria? E aí, tá a fim de entrar pra um clube? Ah, espera, ainda não começou o período de inscrição de gente nova. Você desce em Yuatodai, né? Alojamento, né? Deve ser o máximo, viver livre, leve e solto. Aquele cara lá atrás, ele é o personagem principal também. Bem, eu vou pra esse lado, então a gente se fala amanhã. Certo? Então a gente tem que voltar pro dormitório. Vamos conversar com a criancinha. Estão todos animados com o início das aulas, mas eu não dou a mínima. As notícias ultimamente estão muito estranhas, até vi uns policiais por aqui mais cedo. Então, a gente precisa conversar, no caso, com as pessoas para entender o que tá rolando na cidade, né? Mas dá para pegar só jogando. Então eu vou direto ao ponto pra gente chegar onde importa, tá certo? Aqui é o centro, beleza? A gente pode sair tanto para um lado quanto para o outro, né? Aqui tem uma lojinha. Acho que já dá para comprar alguma coisa. Olá, garoto. Nunca vi você por essas bandas antes. Nosso takoyaki é uma delícia. Vai querer repetir depois de experimentar? Agora não dá para comprar nada ainda. Mas dá para você comprar nas lojinhas. Use o mapa da cidade para andar no seu entorno e se deslocar de um local para o outro. Visite todos os lugares possíveis pela cidade para que eles sejam adicionados ao mapa. Aí aqui estão as legendas, né? Várias solicitações e V social. Esse V social é das cartinhas, é uma parada que a gente vai ver mais pra frente. Então, tranquilo. A gente precisa ir pro alojamento. Entrada da frente. Cara, muito estranho, né? Ficar bem numa ilha a escola. Tem uma criancinha, ó. Tem todo tipo de loja aqui no centro comercial Yuatodai. Se quer comer comida boa, o Yakatsu é o lugar certo. Tem também o Hakaguri, uma casa de ramen famosa. Também tem doces, hambúrgueres e... Desculpa, não paro de falar em comida, né? Pelo visto, é hora de comer. Cadeirinha. Beleza, vamos voltar aqui pro dormitório. Aí vai dar curiosidade de vocês ficarem explorando, né? Welcome back. Ah, oi de novo. Como foi seu primeiro dia na escola? Nada mal. Yes. Entendo bem. Você pode pedir ajuda aos seus colegas de classe se precisar. Ah, peço desculpas, não quis te prender aqui. Você teve um dia longo, então é melhor descansar. Aí dá pra conversar com eles aqui e tal. Vamos lá, falou pra descansar, então bora descansar. Segurar o botão dá pra correr. Quanto mais interações você tiver, melhor pro desenvolvimento do jogo, né? Melhor ir pra cama. Qual o personagem que eu falei? Vou sair um pouco. Você viu o jornal ultimamente? Tem muita coisa rolando. I know. Eu sei. Casos graves de síndrome da apatia se desenvolvendo de repente em pessoas sem sintomas prévios. It's been quite O assunto está na boca do povo. They say it's Dizem que é devido a estresse, mas... Sei, só pode ser coisa deles. Ou então, não vale o meu tempo. Você tem a cabeça muito focada, vai ficar bem por aí sozinho? Não esquenta, é só um pouquinho de treinamento. This isn't a game on. Isso não é um jogo, Akihiko. Tecnicamente é um jogo sim, né? Mas é legal. Essas interações, acho uma barato. Posso ouvir pessoas falando. Have you heard? Ei, você viu o boato sobre era o que mesmo? O banheiro? Hold up. Já tô cansada de ouvir, além do mais, é só uma história de fantasma, não é um boato. Tá falando daquela garota lá, né? Do segundo ano?
Ela parou de vir para a escola e agora só fica sentada em casa olhando para a parede o dia todo. A mãe até tenta conversar com ela, mas ela só responde: está chegando, está chegando. Tem certeza que a história é assim? Tanto faz. Deve ser tudo invenção mesmo. Parece que há boatos perturbadores se espalhando na escola. O primeiro sinal tocou. Abram os livros e vamos ver o primeiro romance de Zenzo Kazai. Porque ele? Ando mais interessada na obra de Tota Kaneko. Ele tem ensaios maravilhosos e ainda é um poeta de haiku famoso. Por que será que não está no livro? Bem, eu trago um livro dele da próxima. E por falar em haiku, eles usam várias palavras ou expressões ligadas às estações, mas é fácil confundir. Seria de imaginar que deliciosos brotos de bambu e vívidas bandeiras de carpa simbolizam a primavera, né? Bem, na verdade, são do verão. Os poetas de haiku se referem às estações com base no calendário lunar, o que complica as coisas. Hey, Lori, está escutando? Lá vai uma pergunta. Eu não sei se é Lori ou Iori, mas eu vou falar que é Lori. Aí vocês veem aí, se não for, vocês me avisam. Entre as expressões uma chuva de flores, miragem mística e vívidas bandeiras de carpas, qual simboliza o verão? Hein? Hã? Ei, Di, você tá ouvindo, né? Dá uma mãozinha aqui. No dia a dia, você vai se deparar com determinadas ações que exigirão o uso de um desses atributos: intelecto, charme e coragem. Aumente seus atributos sociais fazendo diversas atividades pela cidade ou respondendo a perguntas corretamente na sala de aula. Fique de olho em atividades que podem aprimorar esses atributos. O que simboliza o verão? Tá, eu sei que esse não é, tá? Uma chuva de flores, no caso. Então, talvez. Não, eu não acabei de falar que vívidas bandeiras de carpa são ligadas ao verão? Caracas! Errei feio. Você poderia fazer o favor de prestar atenção na aula? Você vai me fazer chorar se continuar assim. Escute com mais atenção da próxima. Nossa, eu achei que eu tava prestando atenção. Inclusive, miragem mística e uma chuva de flores representam a primavera. Uma miragem é um fenômeno natural que ocorre do fim de março ao começo de junho. E chuva de flores se refere às chuvas de primavera, perto do desabrochar das cerejeiras. Não é uma chuva literal de flores. Lembrem-se de tudo isso, tá? No próximo assunto... Deixa, eu não vou lembrar de nada. Foi mal. Não vou deixar passar, hein? Respondi errado. Quando responde errado, não ganha nada, né? A aula acabou por hoje. Eu deveria voltar para o dormitório. Olha o Junpei ali, ó. O centro comercial Yaotodai está super agitado à tarde. Ah, ele voltou. Então, esse é o nosso novo hóspede. Boa noite. Meu nome é Shuji Ikutsuki. Eu sou o presidente do conselho da sua escola. Ikutsuki. Difícil de pronunciar, não é? Por isso que eu não gosto de me apresentar. Até eu me enrolo às vezes. Por favor, sente-se. Peço desculpas pelo mal-entendido com a sua acomodação, mas ainda pode demorar um bocadinho para você ser encaminhado a um quarto. Gostaria de fazer alguma pergunta? Por que está aqui? Quem mais vive aqui? Na outra noite eu vi... Não, tá tudo bem. Você viu uma coisa estranha? Que tipo de coisa? Deve ter sido cansaço. Eu não esquentaria com isso. Tem alguma coisa estranha. Mais alguma dúvida? Por que está aqui? Quem mais vive aqui? Não, tá tudo bem. Só moram 4 alunos neste alojamento. Você, a Takeba-kun aqui, Kijiro-kun, e um aluno do 3º ano chamado Akihiko Sanada-kun. Espero que vocês todos se deem bem. Uma outra pergunta? Por que está aqui?
Para receber você, claro. Espero que não se incomode. Falando nisso, Takeba-kun, por acaso você viu Kijiro-kun? She's upstairs. Ele tá lá em cima. Aplicada como sempre, mas não custava nada descer para dar um oi. Mais alguma coisa? Não, tá tudo bem. Excelente. Que o seu ano letivo seja fantástico. Agora, se me dá licença. Você deve estar exausto com todas essas formalidades. Talvez seja melhor deitar cedo. Adaptando uma frase conhecida, a biblioteca ajuda quem cedo estuda. Nossa. Entendeu? Já que vocês são estudantes. Perspicaz, né? Nossa, ele é terrível. You'll get used to Você se it. acostuma com as piadas de tiozão. I guess I'll head back Acho que to vou my voltar room pro meu too. quarto também. Like the chairman said, Como o presidente disse, você devia descansar. Mudar de escola é muito chato para quem não tem o costume. Good night. Boa noite. Eu deveria escutar eles e ir descansar no meu quarto. Olá. Então, como ele está? He went to bed. Ele foi pra cama tem um tempinho, já está dormindo. Mr. Chairman. Presidente, o senhor acha que ele... Bom, por enquanto é esperar para ver. A hora sombria está se aproximando. Come on, what do you say? I can't leave a pretty girl standing around in the cold like this. What do you think, Mayumi? I mean, I'm cool with it, but if my parents found out... They don't need to know. Just drop them a text. It'll be fine. Yeah. Okay, let's do it. Que droga. I'm serious. I was scared shitless. Nice story, though. Vocês acabaram de ouvir os Bayside Rockers, oferecimento KJ. E hoje ficamos por aqui, pessoal. Sintonizem de novo semana que vem, mesma hora, mesma estação. O programa que você acabou de ouvir é um oferecimento Kihiro Electronics, levando o futuro até você. Agora é meia-noite. Mesma hora que pegou o menino da outra vez, né? Hã? Mas que... O que tá acontecendo comigo? Hora sombria. Ele ainda tá dormindo. A hora sombria ocorre todos os dias à meia-noite. Pode-se dizer que é a hora oculta. Nesse momento, uma pessoa comum é transmogrificada em caixão e perde a consciência do que acontece ao redor. Então ele deve... Como você pode ver, ele manteve a forma humana. Ele pode estar dormindo, mas com certeza está sentindo a hora sombria. A única pergunta que resta é se ele tem o potencial. Se bem que, pensando melhor, só pode ter, senão já teria sido caçado. Assustador. De qualquer forma, é melhor continuarmos monitorando por mais uns dias. Yes, sir. Sim, senhor. I feel Me kind of sinto meio mal de espionar ele assim. Metapor é o nome do jogo. Lembrei. Enfim. Vocês vão ver que tem várias semelhanças entre os jogos. Bem-vindo à Sala de Veludo. Meu nome é Igor. É um prazer conhecê-lo. Esta é Elizabeth. Ela reside aqui, como eu. É um prazer. Esse lugar existe entre sonho e realidade, mente e matéria. Só quem assinou o contrato pode adentrar este local. É o documento que assinei no dormitório. Doravante, você será recebido como convidado na Sala de Veludo. Você está destinado a refinar sua habilidade única e, para tanto, precisará do meu auxílio. Peço apenas uma coisa em troca.
Cumpra o seu contrato e assuma a plena responsabilidade pelas escolhas que fizer. Olha aí. Tudo bem. Hold on to this. Fique com isto. Chave de veludo. Até nosso próximo encontro. Fica tranquilo, galera. A gente vai ver ação no jogo, tá? É que demora um pouco. Como eu disse, é um RPG meio que das antigas, né? Sinto que tive um sonho estranho. É hora de ir pra escola. Ei, tô morrendo de sono. Em momentos assim, a melhor solução é dormir durante a aula. A onda de adrenalina quando você cochila bem na cara do professor acaba animando seus sonhos. Entenda o que quer dizer. Não durma na aula. Eita, você leva isso tudo muito a sério, né? Mas você precisa de coragem pra dormir na escola, sabia? Mas aí, como eu não presto atenção na aula, eu me ferro depois. Ah, mas a gente tem literatura clássica hoje, então estamos entalados com o velho Mala Ekuda. Now, moving on. Eu sou o Sr. Ekuda, serei o professor de literatura clássica. Vamos aprender sobre o bom e velho Japão a partir de histórias extraordinárias. Ótimo, não é? Certas pessoas dizem que literatura clássica não é mais pertinente, mas como estão erradas. Os alunos e os demais professores não sabem do que estão falando. Ninguém entende a literatura como deveria. Mas que sono. Devo fechar os olhos por uns minutos? Ó a hipocrisia. Vamos ficar acordado. Ei, estão me ouvindo? Vamos acordar, hein, jovens? Agora abram os livros. O primeiro livro da ementa é Ise Monogatari, a origem da literatura japonesa. É uma história muito interessante, o que os jovens como vocês chamariam de irado. Ai ai, consigo ver que vocês já estão no mundo da lua. Eu me forcei a ficar acordado para assistir a aula. Aí ganhei um pontinho aí, intelecto. Se ele tivesse dormido, ele ganhava em coragem. E aí, como estão as coisas? Quer passar em algum lugar antes de ir pra casa? Onde? Sei lá, comer alguma coisa? Verdade, você é novo aqui. Relaxa, eu te levo. É logo ali na esquina, vamos? Aqui é o Kiri Shopping. Sempre que eu saio com a galera da escola, a gente acaba vindo aqui. Tem karaokê, fliperama, e dá pra alugar CD também. E tem aquela boate ali. Não que eu já tenha ido lá. Pode não parecer grande coisa, mas não reclamo. Vamos dar uma olhada nos CDs antes. Eita, isso é novidade. Eu tenho que testar, você vai ver como eu mando bem no jogo da garra. Ah, saco! Ah, falar sério, cara. Eu não vou sair de mãos abanando. Me ajuda a olhar da lateral. Isso, agora vai. Não foi. Mais uma, mais uma. A última. Andei com o Junpei até dar a hora de voltar ao alojamento. Certamente ele perdeu uma grana, né? Você chegou bem tarde, não quero ser mandona, mas por favor, não transforme isso num hábito. Bom, de qualquer forma, você parece cansado. Por que não dorme mais cedo? É só isso que meu personagem faz, né? Aperte LB para exibir um mapa da sua localização atual e atalhos que permitirão que você viaje rápido. Quando ele estiver na tela, você poderá abrir o mapa da cidade diretamente na tela de seleção de atalho. Alguns destinos ou até a própria função de atalho podem ficar indisponíveis em determinadas situações. Então aperta aqui, ó. Aí a gente consegue ir para os lugares que a gente precisa. No caso, a gente quer ir para cá. Segundo andar, né? Tem o nosso quarto lá, mas tem um que leva direto pro quarto.
É melhor ir pra cama. Me sinto exausto. Deve ser porque ainda não me acostumei a viver aqui. O cara dormiu sentado, né? Parecendo eu. Mas quem era aquele velho no sonho que eu te vi ontem à noite? Caracas, ele tem a chave e acha que é um sonho. E qual era daquele contrato? Nossa, ver as pessoas descansando me dá uma vontade de descansar. How is he? Como ele está? Looks like he's a little Parece estar meio cansado. Foi dormir sem nem tirar o uniforme. Other than that, nothing has Fora changed. isso, nada mudou em relação à noite passada. Muito interessante. Even those who have Até os com potencial costumam ser instáveis no começo. memory loss. Perda de memória, desorientação. This subject is Esse caso é bastante especial. Ele não apresentou nenhum dos sintomas comuns. Mas a gente está tratando ele feito cobaia. Ah, não veja dessa forma. Vocês dois são da mesma turma, não são? Considere como uma chance de ter alguém da sua idade aqui. Além do mais, precisamos de toda a ajuda possível. É verdade. Mesmo assim... Command room speaking. Aqui é da sala de comando. Akihiko, Akihiko, what's wrong? o que houve? Vocês não vão acreditar, essa coisa é enorme. Infelizmente, agora ela tá me perseguindo. Tô quase chegando. Só queria avisar. Isso quer dizer que ele tá trazendo a coisa pra cá? Mr. Chairman, Senhor Presidente, that's enough observation. chega de observação. Precisamos nos preparar para o combate. Certo? Tome cuidado. Akihiko, Akihiko. Eu tô bem. Se prepara para ter uma surpresa. Vai chegar a qualquer momento. this is no time. Não é hora de brincar. Is it one of them? É uma delas, Sanada-kun? É, mas não das comuns. Que foi isso? Tá de brincadeira? Mr. Chairman, Senhor Presidente, vá até a sala de comando. Takeba, suba e vai acordar ele. Então, escape pelos fundos. Mas e vocês dois? we'll stop A it. gente para ela aqui. You're the one who Você que let it trouxe ela pra cá, Akihiko. Então, você que lute. Até parece que eu pedi pra ela me seguir. Tá esperando o quê, Takeba? Corre! Tá. Isso aí, estamos acordados. Um barulhão me acordou. Eu conferi o que tá acontecendo lá fora. Acorda! Desculpa, mas eu vou entrar. Não dá tempo de explicar, a gente precisa sair daqui agora. Tudo bem. Rápido, lá pra baixo, a gente sai pelos fundos. Ah, espera. Fica com isso, só pra garantir. Espada curta. Ah, tá bom, vamos. Pronto, acho que a gente tá seguro. Takeba, Takeba, do you tá read me? ouvindo? Sim, tô. Be careful. Toma cuidado, parece que tem mais de um inimigo. The primary one's O lurking. principal tá rondando aí por perto. O quê? Achamos o principal. Eita, vamos dar meia volta. What are we gonna O do? que a gente faz? Tá na porta da frente. Should we go upstairs for Vamos lá pra cima? Let's go. Temos que ir pra um lugar seguro. Beleza, então vamos para um lugar seguro. Tá bom, vamos lá pra cima. Tá se aproximando. I need to calm Preciso down. me acalmar, vai ficar tudo bem. Getting to safety A is our prioridade agora é achar um lugar seguro. É ela que falou que lá em cima é seguro, né? Então, Sorry. What was that? o que foi isso?
Não vai me dizer que ela conseguiu entrar? It's getting Tá se closer. aproximando. Keep moving. Não para, rápido. Right. Ah, é. Se a gente sair por aqui, aí... Espero que tenha uma escada, né? Ufa. I've locked the Eu door. tranquei a porta, então eu acho que estamos seguros por enquanto. Hã? No way. That's it. One of the monsters that attacked us. It's a shadow. It's here. Wait. Go on. So. I am thou. Thou art I. From the sea of thy soul I come. I am Orpheus, master of strings. Just as we thought. O que foi aquilo? Is it over? Acabou? Ah! No. Não, sai de perto de mim. Tem que proteger ela. E agora nós vamos para a luta. Those shadows. Essas sombras, elas se separaram daquela outra? Então aqui a gente pode usar a persona. Consumir ali uns pontos mágicos, né?
defender ou dar um ataque. E aí a batalha se baseia em fraqueza e, enfim, né? Que dá pra defender, ó. Os monstros se foram. Ah! Você tá bem? Ei! Tá me ouvindo? Fala alguma coisa. Fazer uma viagem pra sala de veludo de novo. Como é bom vê-lo outra vez. Você perdeu a consciência quando despertou para o seu poder? Ah, vejo que foi Orfeu quem ouviu seu chamado. Muito interessante. Aquele era o poder de Persona, a manifestação de sua psique. Minha psique? Persona é uma faceta de sua personalidade que vem à tona quando você reage a estímulos externos. Digamos que se trata de uma máscara que protege você das adversidades. Uma máscara. O poder de Persona é o poder da nossa alma, e a alma se alimenta da intensidade dos laços que criamos. Ao se relacionar com outras pessoas e criar tais laços, seus próprios vínculos sociais se desenvolverão gradualmente. A força desses vínculos sociais estimulará o crescimento das suas habilidades de Persona. Lembre-se disso. Pois bem, o tempo passa em seu mundo. Não devo segurar você aqui. Da próxima vez em que nos encontrarmos, você verá por vontade própria. Até lá. Adeus. Tivemos um pouco de explicação aí, né? Quase nada. Tem um salto temporal. Minha cabeça tá clareando. Sinto uma presença ao meu lado. Você tá acordado? Como tá se sentindo? Onde eu tô? Que bom, você finalmente acordou. Aqui é o Hospital Memorial de Tatsumi. Não fica muito longe da estação. O médico disse que não achou nada de errado. Parece que você só estava exausto. Ei, desculpa, eu não ajudei em nada naquela hora. Mas nossa, esse seu poder é fora de série. O que eram aquelas coisas? O que eu fiz? Tá falando das sombras? Elas são o que estamos enfrentando. E o poder que você usou nós chamamos de Persona. Vamos explicar tudo depois. Sinto muito por não ter contado antes. Eu queria dizer uma coisa pra você. Eu meio que me identifico com você, quero dizer... Como assim? Por que você tá me contando isso? Meu pai morreu num acidente quando eu era pequena. E minha mãe e eu não temos a melhor das relações. Você também está sozinho, né? Pra ser sincera, eu já ouvi falar do seu passado. Mas não me pareceu justo, então resolvi contar o meu pra você. Já faz um tempo, mas houve uma grande explosão na região. Supostamente, meu pai morreu no impacto. Mas ninguém realmente sabe o que aconteceu. Na época, ele trabalhava em um dos laboratórios do Kijiro Group. Então, espero que, se eu sempre ficar por perto, vou descobrir mais sobre o que aconteceu. E é por isso que eu frequento o colégio Gekkoukai. E foi por isso que eu estava lá quando aconteceu aquilo com você. Não que eu tenha sido de muita ajuda. Eu meio que entrei em pânico. Também era a minha primeira vez enfrentando aqueles seres. Desculpa, você não teria passado por tudo isso se eu não fosse tão covarde. Na culpa sua, eu tava com medo também. Obrigada. Desculpa por contar tudo isso pra você assim que abri os olhos. Enquanto eu estava esperando, pensei comigo mesma. Tô escondendo tanta coisa dele. Assim que ele acordar, eu vou dizer a verdade. Então, obrigado por ouvir. Fazia tanto tempo que eu queria dividir essa história com alguém. Olha aí os laços sociais, hein? Bom, vou indo nessa.
Vou avisar o pessoal que você tá bem. Disseram que você teria alta assim que recobrasse a consciência, então acho que já pode ir pra casa. Até mais. Ah, que bom que você voltou. Vou te contar. Tô aliviado de você ter saído do hospital. Mas respeite seus limites. Quer descansar um pouco? Relaxa. Seu quarto tá seguro agora. Então, vamos para o quarto. Acho melhor descansar por hoje. As coisas elas acontecem rápida, mas não tem muita ação. Não nesse primeiro momento, pelo menos, né? E aí, há quanto tempo? Tranquilo? Você tava com dor de barriga ou o quê? Enfim, preciso te contar um negócio. O que aconteceu? Olha só quem tá com toda a pilha. Na verdade... Putz, peraí, eu não posso contar. Foi mal, cara, esquece o que eu disse. Ele é muito perdido, esse cara. Vixe, alguém tá com toda a pilha hoje. Deu pra te ouvir lá de longe. Hã? Vocês dois não vieram pra escola juntos? Apesar de morarem no mesmo dormitório? Ah, já cansei de ouvir isso. Enfim. Versus Kun, tá se sentindo melhor? Desculpa vir com essa logo depois de você se recuperar, mas o presidente quer conversar com você hoje. Volta pro dormitório depois da escola e sobe direto pro quarto andar. Não se esquece, tá bem? Peraí, por que o presidente te chamou pra uma conversa? O que você aprontou? Não é nada demais. Vamos lá, a gente vai se atrasar se ficar parado conversando. Já chega de falar de mamutes. Não sei qual é a graça. São só elefantes gigantes. Bem, assim acaba a Idade da Pedra. Estou farto de aula sobre fóssil. Eu queria mesmo falar do período Sengoku. A história japonesa só fica interessante mesmo ali. Mas é isso que me pagam pra fazer, então vamos lá. Ser adulto não é mole. É verdade, ser adulto não é mole. Agora vem o período Jumon. E quando é que os samurais vão poder brilhar? Vou só fazer uma pergunta qualquer e encerrar aqui. Versus Kun. Como podemos chamar hoje em dia os locais onde o povo do período Jomon depositava o lixo? Caramba, aí fica difícil, hein? Como é que eu vou saber? Sambaquis, talvez? Isso! Podemos usar sambaquis. Servem muito bem para estudos arqueológicos, já que acabaram fossilizados. Ah, não funcionou. Ainda não dou a mínima. Eu quero chegar na Era das Katanas. Todo o resto é pura chatice. Responde certo. Todos na turma estão olhando pra mim com respeito. A gente ganhou um pontinho a mais ali. Em charme. Somos mais queridos agora. Oi? Quer ir pra casa comigo? Bora? A gente mora no mesmo dormitório e tal, e eu ando meio preocupada. E se você desmaiar de novo no caminho de casa? Eu me sinto responsável por aquilo, sabia? Deixa eu te recompensar. Anda, vamos. Que gentil, né? Chegamos bem. Que bom que você já está melhor. Bom, acho que vou subindo. Como eu disse mais cedo, me encontro no último andar. O presidente deve estar esperando a gente. Nossa, galera, aqui tá um cheiro de comida. Eu tô começando a ficar com fome. Que negócio brilhante é esse na cama? Lasca do crepúsculo. Nunca vi algo parecido antes. Vou ficar com isso por enquanto. Certo, agora nós vamos para o quarto andar. Ah, aí está você. Aqui estou eu. Vem, eles estão esperando lá dentro.
Ah, aí está você. Que bom que você está bem. Pedi para você vir porque preciso falar com você. Por favor, sente-se. Ih, olha a bronca, hein? Ah, antes disso, acho que já mencionei o nome deles antes, mas esse aqui é o Sanada-kun. E aí? Certo. Deixa-me começar perguntando uma coisa. Você acreditaria em mim se eu dissesse que um dia tem mais de 24 horas? Eu não acreditaria. É uma reação válida. Porém, você já vivenciou essa verdade em primeira mão. Lembra da sua primeira noite aqui? Você deve ter notado os sinais. As luzes da rua se apagando, coisas parando de funcionar, o aparecimento inexplicável de caixões. Com tantas coisas estranhas, não pareceu que o espaço-tempo tinha mudado? Essa é a hora sombria, um período oculto entre um dia e outro. Entre um dia e outro? Não entendi. Ela ocorre toda noite quando o relógio bate meia-noite. Vai acontecer hoje e em todas as noites que virão. As pessoas comuns não percebem, já que estão todas dormindo em seus caixões. Mas não é isso que torna a hora sombria tão interessante. Você viu aquelas criaturas? Nós chamamos elas de sombras. Elas só aparecem durante a hora sombria e atacam qualquer pessoa que estiver zanzando fora do caixão. É o nosso trabalho derrotá-las. Bem empolgante, né? Akihiko, por que você sempre age assim? Você se feriu um dia desses. Calma, calma. Ele trabalha bem de qualquer forma. Vou direto ao ponto. Nós somos o setor especializado em execução supracurricular, ou CIS. No papel, somos tratados como um clube escolar, mas na verdade o grupo se dedica a derrotar as sombras. Mitsuhiro Kijiro-kun é a líder, e eu sou o conselheiro do clube. As sombras se alimentam das mentes de suas presas. A vítima se torna um cadáver ambulante. Síndrome da apatia. Tenho certeza de que já ouviu falar. Nós costumamos chamar os que sofrem com isso de perdidos. Elas são responsáveis pela maioria dos incidentes nos noticiários, se não todos. Como você luta com elas? Mas e a polícia? Apesar de raras, há pessoas que retêm os sentidos durante a hora sombria. Algumas podem até despertar um poder que as permite enfrentar as sombras. É o que conhecemos como persona, o poder que você evocou na outra noite. As sombras só podem ser derrotadas por usuários de persona, o que significa que vocês são os únicos que têm alguma chance contra elas. Ah, entendi. Muito bom. Que bom que você entende rápido. O que ele está tentando dizer é: queremos que você se junte a nós. Preparamos um evocador para você. Nós queríamos que você nos ajudasse com sua força. Beleza. Ufa, eu estava com medo de você dizer não. Que bom que você topou fazer parte disso. Muito obrigado, de verdade. Ah, quase me esqueci. Sobre a atribuição dos quartos. Por que você não fica no quarto em que já está? Não sei se tem algum problema, mas acho que no fim deu tudo certo. Problema? Mas aquele não era... Ah, deixa pra lá. Entrei pra CIS para enfrentar as sombras. Escuto uma voz retinindo na minha cabeça. Olha aí, o primeiro elo social, hein? I am thou. Thou art I. Thou hast established a new bond. Thou shalt have our blessing when thou choosest to create a persona of the Fool Arcana. Maravilha. Então, quanto mais eu fortalecer o laço com esse grupo, mais fortes são as personas que estão classificadas como esse atributo, que é o louco. Sinto minha força interior crescendo. Eu me lembro do que Igor disse sobre o poder dos vínculos sociais.
Bem, por hoje é só. Mais tarde eu vou passar as atividades do clube para você. Certos termos que já apareceram em mensagens em suas inscrições podem ser conferidos abrindo o menu com o Y, indo até Sistema e selecionando Dicionário. Peço desculpas por ter reunido vocês aqui no seu precioso dia de folga. Amanhã é domingo, então aproveitem para relaxar. Então, que tal darmos um finde a essa reunião? Sabe, porque é fim de semana? Darmos um finde, entendeu? Cara, ele é muito ruim com as piadas. Hi, how have you been? Oi, como é que você tá? Bebam água, galera, muito importante. E você quem é? Como você entrou aqui? We've met before. Já nos vimos antes. Soon. Logo, o fim vai chegar. I remembered. Eu me lembrei, então pensei em te dizer. O fim? Nossa, mandar um não me importa é mancada, né? É o fim de tudo. Mas, sinceramente, não sei muita coisa a respeito. O importante é que me parece que o seu poder despertou. E que poder mais inusitado. Um que assume várias formas, sem se prender a nenhuma. Ele pode até se revelar sua salvação, dependendo do que lhe acontecer. Lembra de quando nos conhecemos? Eu espero que você honre seu compromisso. Estou sempre de olho, mesmo se você se esquecer de mim. Bem, então, até mais. Olha aí, domingão, dia de descanso. Ei, você tá aí? Parece que dormi até anoitecer. Se estiver, pode descer rapidinho. O Sanada Senpai chamou a gente. Ele chegou. Qual é o motivo disso tudo? Obrigado por virem. Eu quero apresentar uma pessoa a vocês. Ei, vem logo. Aguenta isso, tá pesado pra dedéu. Olha aí, a nossa party tá concluída. Junpei, o que você veio fazer aqui? Não me diga... Esse é o Junpei Yori da turma 2F. Ele vai morar aqui de hoje em diante. E aí? Morar aqui? Tem certeza que não confundiram nada? Eu topei com ele uma noite dessas. Ele tem o potencial, mas acabou de despertar. Eu contei da gente e ele concordou em ajudar. Sério? Você tem o potencial? Ele me viu abrindo um berreiro na loja de conveniências, cercado de vários caixões. Eu não me lembro de muita coisa, mas... Putz, que vergonha. Só que ele disse que, tipo, é uma reação normal no começo. Tipo, ficar confuso e sem se lembrar de nada. Vocês estavam sabendo? Não aconteceu comigo. Ah, sim, lógico. Você devia saber a respeito, já que usa Persona e tudo. Mas nossa, eu ainda não acredito. Não fazia ideia de que vocês tinham esse lance também. Bom, fico feliz por não ser o único. Queria ter que encarar esse pepino sozinho. Vocês estão animadões também, né? De me ter junto? Quê? Acho que sim. Bem, já deu de apresentações. Agora que nossa equipe aumentou, acho que estamos prontos. Opa, vamos fazer alguma coisa? Maneiro! Já tô no pique. Com essa quantidade de gente, podemos investigar a torre. Ah, sei, o tártaro. Molho tártaro? Quê? É um lugar que guarda a chave para entendermos a hora sombria, ou é o que achamos? A chave é... O presidente vai repassar os detalhes amanhã à noite, então se preparem.
Segundona aí, beleza. Nossa, 2009, eu nem me lembro o que eu tava fazendo em 2009. Ei, tá pronto pra arrebentar? Tô tão feliz de ter sido convidado e o dormitório é bem bacana. Mas a melhor parte é que só a gente pode enfrentar essas inimigos. Você parece super pilhado. Pra mim, tanto faz. Bom, quem não ia ficar pilhado de lutar pela justiça? Se bem que, sinceramente, eu não faço a menor ideia do que a gente tem que fazer. Mas com certeza a gente vai descobrir. Eles disseram que ia explicar tudo. As coisas vão ganhando forma, né? Nossa, que canseira. Eu quase dormi aqui. Vocês têm um minuto? Passem na sala do último andar quando voltarem ao dormitório hoje à noite. Tenho algo a dizer a todos vocês. Opa, já é hora daquela conversa? Os detalhes ficam pra depois. Vejo vocês lá. Nossa, ela não perde tempo mesmo. Ela não é que nem a gente. Culpada, né? Com um conselho estudantil ou sei lá. Eita, Yuka-chan, tô sentindo hostilidade? Não que eu não goste dela, é só que, sei lá. Tá legal, o dia letivo acabou. Devem estar esperando a gente no alojamento, né? Bora voltar logo? Finalmente chegamos. Não acredito que o acidente atrasou tanto assim o nosso trem, já até escureceu. Mas tem acontecido direto ultimamente, isso de gente pulando nos trilhos. Essa tal de síndrome da apatia tá saindo do controle. Parece que é o mundo todo ruindo. Putz, o pessoal todo já chegou. Melhor a gente ir logo. Ai, cara, que fome eu tô sentindo. Esse shopping é o máximo, é muita opção de comida e fica aberto até tarde. Inclusive, dizem que a venda de ramen lá em cima tem um cardápio noturno secreto. Melhor a gente correr pro dormitório. Talvez na próxima. Eu sei. Beleza, todos chegaram. Aí sim, vamos cair dentro. Prestem muita atenção, por favor. Por muito tempo, Kijiro-kun e Sanada-kun eram os únicos usuários de Persona daqui. Mas agora temos 5 no total. Então, eis o plano. A partir da meia-noite de hoje, gostaria de começarmos a explorar o Tártaro. Eu perguntei ontem, mas o que é exatamente esse lance de Tártaro? Não é um molho, tá? Você nunca viu mesmo o Tártaro, Junpei? Não me surpreende que não tenha visto. O Tártaro só aparece durante a Hora Sombria final. Só durante a Hora Sombria? Sim, como as sombras. Interessante, não? Nosso clube, o CIS, foi criado para enfrentar as sombras. Porém, só derrotar as sombras na Hora Sombria não é o suficiente. Precisamos chegar à raiz do problema. Precisamos destruir a Hora Sombria em si. Não sei se eu entendi. Então, se a gente correr por esse Tártaro, dará para destruir a Hora Sombria? Não temos certeza. Desculpe, não posso responder melhor, mas investigar os mistérios da torre faz parte do trabalho de vocês. O negócio é o seguinte, precisamos descobrir mais. Tudo que encontrarmos por lá será uma pista vital para isso. A exploração do Tártaro é crucial. Considere a nossa maior prioridade. A sociedade, embora não esteja ciente das sombras, lenta, mas inevitavelmente está sucumbindo à influência delas. Posso até dizer que o destino do mundo está nas mãos de vocês, usuários de Persona.
É, uma baita responsabilidade, né? Mas os heróis da justiça vão vencer. E também é o local ideal para treinar e refinar nossas habilidades. Lá é tipo um ninho de sombras, entende? Eita, o ninho delas, é? Mas, senpai, e os seus ferimentos? Akihiko ainda está se recuperando. Ele vai nos acompanhar, mas sem participar da exploração. É, eu sei. Relaxa, o bom e velho Junpei tá na área. Sei lá, hein? E o senhor, presidente? Eu vou ficar aqui. Não tenho muito o que fazer, já que não consigo usar personas. Cara, deve ser frustrante você saber de tudo isso e não poder participar, né? Hã? Aqui? O que viemos fazer aqui na escola? Espere e verá. É quase meia-noite. Esse é o Tártaro, o labirinto que se revela durante a Hora Sombria. Labirinto? O que você está falando? O que aconteceu com a escola? Quando a Hora Sombria terminar, tudo vai voltar ao normal. Esse é o ninho que vocês mencionaram? Mas por quê? Por que a nossa escola vira uma torre gigante? Você não sabe também? Não. Deve ser complicado. Se não sabemos, temos que descobrir. Mitsuru e eu só demos uma espiada antes. Essa vai ser a primeira exploração de verdade. Empolgante, né? Tem que ter algo aí dentro. Com sorte, alguma pista sobre a Hora Sombria. Akihiko, respeito o seu entusiasmo, mas você não vai explorar hoje. Eu sei, não precisa ficar repetindo. Então esse é o Tártaro. Enfim, decidimos entrar na torre. Nossa, é tão doida por dentro quanto por fora. E bem sinistra. Aqui é só a entrada, o labirinto em si fica além daquela porta no topo da escadaria. Primeiro, é importante sentir a pegada do lugar. Por que não vão os três dar uma olhada? Como é? Só a gente? Não estamos pedindo para irem muito longe. Eu ajudo com a navegação, repassando as informações daqui. Também temos que indicar um líder para tomar as decisões necessárias. Um líder? Tipo, o capitão de um navio pirata? Ah, eu me escolhe. Versus, você está no comando. Pera, por que ele? Nem parece um capitão. Calma, é que ele já lutou antes. Sério? É verdade também, mas a razão principal é mais simples. Junpei, e você, Takeba? Consegue evocar a persona sem dificuldade como ele? Claro, eu consigo. Eu também. É das sombras que a gente tá falando. Sem personas, vocês já eram. Eu sei. Tá, vamos lá pra dentro. Tudo pronto, líder? Pronto. Esse é o espírito.
O item chave de veludo na minha mão está brilhando. What's the matter? O que foi? Tem uma porta estranha no canto do lobby. Olha aí, mais uma vez, tragado, né, no caso, pra sala. Eu estava à sua espera. Chegou a hora de você usar o seu poder. A torre que você está prestes a explorar, como foi que ela surgiu? Por que motivo ela existe? Felizmente, você ainda não é capaz de responder essas perguntas. É por isso que eu preciso contar uma coisa antes que você avance ainda mais. É preciso entender a natureza do seu poder. A natureza do meu poder? Seu poder é único. É como o número 0, vazio, mas ao mesmo tempo, infinito em possibilidades. Você, jovem, é capaz de usar várias personas e evocá-las ao seu bel prazer. E, após derrotar seus inimigos, você verá leques de possibilidades à sua frente. Em certos momentos, pode ser difícil captá-las, mas não tema. Agarre o que conseguir. Seu poder crescerá na mesma medida. Lembre-se sempre disso. Bem, meu tempo livre logo será bem limitado. Próxima vez, de novo, que você abra a porta e venha por vontade própria. Na ocasião, contarei a você da minha função, o modo como eu poderia ajudá-lo. Até nosso próximo encontro. Adeus. Ei, vocês estão bem? É, qual é? Você parece um zumbi. Eu abri uma porta e... Hã? Que porta? Cara, tá pirado? Eles não enxergam a porta. Você caiu no sono? Estava parecendo meio alheio. Cara, é pra você ser o nosso líder. Foco agora, hein? A gente te segue, vem. Vamos nessa. Então, beleza. A entrada do labirinto é no andar de cima. Quando estiver pronto para começar, vá na frente. Utilizando o menu, você pode abrir o menu apertando o Y. No menu, você pode ver sua situação e suas personas, bem como a dos seus aliados, e também usar habilidades e itens. Salvar no Tártaro. Durante suas expedições ao Tártaro, você terá a opção de salvar em lugares onde é possível mudar sua equipe. Contudo, você não poderá salvar no meio de um andar que estiver explorando. Para salvar, abra o menu ou aperte o Start. Então é isso, galera. Aqui começa a parte de ação do jogo, que é composto em subir os andares, desvendar os mistérios e coletar as personas. É tipo um Pokémon para adultos, mas não diria adultos, mas mais sério, né? Vocês estão todos preparados? Tudo pronto. Boa sorte. Disse Pokémon justamente porque tem o lance das fraquezas e você coleta novas personas. Assim, é bem parecido mesmo. Então agora é pra valer, hein? Parece fácil se perder aqui. Estão todos me ouvindo? Eita, senpai, é você? Darei suporte via áudio aqui de fora, não se esqueçam. Pera, você consegue enxergar como tá aqui dentro aí do outro lado? É o poder da minha persona. A estrutura do Tártaro muda a cada dia, na verdade. Eu gostaria de entrar também, mas alguém precisa ficar fora para dar esse suporte. Isso é ainda mais preocupante. Agora, com base na posição atual, vocês podem encontrar inimigos a qualquer momento. Não devem ser fortes, mas avancem com cuidado. Vocês vão se acostumando com o tempo. Isso. Entendi. Por que ela é sempre assim? Certo, vamos começar. Derrote todas as sombras naquele andar. Então aqui é o seguinte, galera. A parte de ação RPG, ela começa aqui. Então isso aqui é meio que os primórdios do que a gente vê hoje aí nos
Os jogos de ação, ou no próprio jogo que eu mencionei, que eu esqueci o nome de novo. Metapor, né? Hold on. Espera, tem uma sombra logo à frente. This is the first Vai ser a primeira batalha séria da Takeba e do Yuri. Muita cautela. E vocês vão ver que é bem parecido mesmo. Certo, vamos começar repassando como atacar as sombras. Ao enfrentar um inimigo, temos basicamente duas opções para atacá-lo. A primeira é usando sua arma equipada. A segunda é usando a persona. Mas lembre-se, cada persona tem suas forças e fraquezas. Saber como as personas funcionam é essencial. Tente evocar a sua agora. Você pode escolher entre usar um ataque ou uma habilidade no inimigo. Você pode atacar com qualquer arma que estiver equipada, embora não cause tanto dano. Não haverá custo de pontos de vida, nem de pontos de energia, talvez. Desfira um ataque selecionando o alvo e apertando o A. Por outro lado, usar uma habilidade custa PV ou PE. Para usar, aperte Y e depois selecione a habilidade desejada e o alvo em que ela será usada. Então, beleza. Aqui a gente vai usar a habilidade da persona. Mas a gente gasta mana lá, ó. Parte amarela da nossa barrinha. Tá. Acho que é comigo. Lá vai. Saca só. Ele atacou sozinho, nem escolhi. Beleza, a gente ganhou um nível. Subiu de nível também. Maravilha. Isso aí, o que acharam da habilidade da minha persona? Foi incrível. Muito bem, Yuri. Considerando que foi sua primeira batalha, você saiu bem. Takeba também, você vai se virar bem. Não tenha receio de mostrar do que você é capaz. Tá bem. Então o jogo se passa nesses dois períodos, galera. É dentro do Tártaro e na vida cotidiana. Na vida cotidiana a gente melhora os laços sociais e avança na história. E aqui a gente desenvolve a parte do Tártaro e entende o que tá rolando. Tem outra sombra à frente. Vamos acostumar vocês ao combate. E aí você vai até onde dá. A batalha vai começar. Foco, pessoal. E sempre usando o esquema de fraquezas e tal. Certo, agora vamos ver uma abordagem útil para derrotar inimigos. A maioria dos inimigos tem baixa resistência a algum elemento, uma fraqueza. Mirar em fraquezas é um dos melhores meios de causar dano. Não só isso, como também derruba inimigos. Derrubar um inimigo cria uma brecha, possibilitando continuar na ofensiva. Fraqueza saquei. Vou mostrar como é que se faz. Pera, deixa eu cuidar desse. É só apontar pra minha cabeça e puxar o gatilho? Eu consigo. Isso aí é fraco contra vento. Uau, você também manda bem, Yukatan. É isso, Takeba? Tente também. Cada habilidade e ataque tem sua afinidade e inimigos terão fraquezas contra certas afinidades. Atacar explorando a fraqueza do inimigo causa mais dano que o normal, isso também o derruba. Quando o inimigo cai, você poderá atacar mais uma vez. Se usar esse turno extra para derrubar outro inimigo, você poderá atacar mais uma vez de novo. É possível atacar várias vezes seguidas se você continuar derrubando o inimigo. E a gente tem que se aproveitar muito disso. Muito bem, acertou a fraqueza do inimigo. Continue assim e acabe com o resto. Só que vai gastando nossa barrinha amarela ali, ó. Vai ter que ser estratégico na escolha aí dos ataques, né? Os dois passaram de nível também. Uau, eu consegui! Fantástico, Takeba! Você saiu tão bem quanto eu imaginava. Total! Não consegui tirar os olhos de você. Você pode tentar parecer menos esquisito? Ótimo. Pelo visto, todo mundo já se habituou a usar suas personas. Líder,
Observe os pontos fortes de cada um e conduza a batalha levando isso em conta. Ainda sinto a presença de inimigos por perto. Vamos prosseguir. E assim a gente vai indo, galera. Como eu disse, o jogo é bastante narrativo, né? Então, pra quem gosta desse estilo de jogo, é um prato cheio. Que diabo? Achei um troço aqui, parecido com uma caixa. Sim, parece haver caixas desse tipo espalhadas por todo o Tártaro. Às vezes, elas contêm itens úteis para combate. Procure por elas sempre que puder. Ah, massa! Então são basicamente baús do tesouro. Isso aí, vamos abrir esse negócio e ver o que tem dentro. Baús do tesouro no Tártaro contém itens e dinheiro, ou outros espólios que vão facilitar a sua exploração. Existem muitos tipos de baús do tesouro, cada um com diferentes conteúdos. Fique especialmente atento a itens especiais que só podem ser obtidos em baús do tesouro. Pedra vital. Isso pode vir a ser útil, você é quem deve decidir a melhor forma de usar. Se você se ferir enquanto explora o Tártaro, pode usar itens e habilidades para restaurar pontos de vida, ou pontos de energia. Abra o menu com Y, selecione item e escolha um item de recuperação, como remédio ou pedra vital. Por fim, escolha um membro do grupo. Habilidades funcionam da mesma forma. Abra o menu, selecione a habilidade e escolha uma habilidade de recuperação, como dia. Por fim, escolha um membro da equipe. É aconselhável priorizar o ponto de vida do líder para que o Di não desmaie enquanto explora o Tártaro. Viram? Cuidem do Di, senão se ele desmaiar, acaba a graça. Se o líder desmaiar, acaba a exploração, galera. Esse que é, em resumo, é isso. Outro baú aqui. Conta ressuscitatória. Sombra detectada. Parece que você não foi visto ainda. Agora é sua chance. Tenta atacar por trás. Lembre-se de não entrar no campo de visão do inimigo. Beleza, vamos lá. Enquanto explora, aperte X para atacar um inimigo com sua espada e dar início ao combate. Golpear o inimigo por trás provocará um confronto fortuito, no qual você terá vantagem no início. Se o inimigo atacar você primeiro, ocorrerá um confronto adverso, que deixará você em desvantagem. Procure sempre iniciar confrontos fortuitos para sair em vantagem nas batalhas e vencer com facilidade. Você também pode brandir sua espada mesmo quando não houver inimigos por perto. Assim poderá praticar e testar o alcance da espada. Olha aí. É um pouco mais de dinamismo, né? Agora vou explicar uma tática para derrotar vários alvos de uma vez. Vá e ataque a fraqueza de um inimigo. Eu vou manter um registro de dados táticos, como as fraquezas inimigas que vocês tiverem identificado. Se esquecerem as afinidades de um inimigo, é só perguntar que eu puxo os dados para vocês. Aperte LB permite visualizar as afinidades do inimigo selecionado. As afinidades são corte, contusão, perfuração, fogo, gelo, raio, vento, luz e trevas. A quantidade de dado causado dependerá da afinidade do inimigo. Desconhecido, a afinidade ainda não foi usada contra o inimigo. Fraqueza causa mais dano e pode derrubar. Resistência reduz o dano pela metade. Anulação não sofre dano. Refletir reflete o dano em quem o lançou. Absorção absorve o dano que cura em vez de ferir. Beleza, status padrão para um jogo de RPG, né, galera? É só a forma com que é usado que muda, né? Certo, agora derrubem um outro alvo, aí vão poder executar um ataque total. Um ataque total? É uma manobra que coloca a equipe inteira numa ofensiva coordenada quando todos os inimigos tiverem sido derrubados. Claro, o inimigo não tem como se defender. É um dos meios de ataque mais consistentes. Uou, parece o máximo. Vamos testar agora mesmo. Após derrubar todos os inimigos, você poderá executar um ataque total e causar danos consideráveis a todos os inimigos. Quando um ataque total for possível, você verá um aviso perguntando se você deseja ou não iniciá-lo. Aperte B para cancelar e A para realizar o ataque total. Faça sua escolha de acordo com a situação. Se você estiver sofrendo com uma aflição ou for o único capaz de agir no momento, não será possível executar o ataque total. Se algum membro do grupo estiver sofrendo uma aflição no momento do ataque total, ele não poderá participar. Isso vai reduzir o dano causado aos inimigos. Resumão mesmo, né? Bacana.
fraqueza dessa criatura é fogo. Hora das cartas. Após uma vitória, pode ocorrer uma hora das cartas. Na hora das cartas, vários tipos de cartas formadas pelas possibilidades dentro da sua alma vão aparecer. Você pode escolher uma delas. Cada tipo de carta tem um efeito diferente. Persona concede uma nova persona. Paus aumenta a experiência. Copas ativa efeitos de apoio em combate. Espadas concede uma carta de habilidade. Ouros concede dinheiro. Acumular ocorrências de mais um na batalha aumenta a chance de uma hora das cartas. Toda batalha terminada em ataque total terá uma hora das cartas. Olha aí. Temos uma carta de persona. Aí, o Paul Orfeu. Nosso nível subiu também, que é ótimo. Habilidade nova. Pancada. Gostaram do nosso ataque com força total? Suas sombras nojentas. Quando eu vi uma brecha, parecia que meu corpo sabia o que fazer. Trabalho coletivo magnífico. Nem parece que é a sua primeira vez. Quando vocês pegarem o ritmo da batalha, vão conseguir se coordenar perfeitamente. Vamos pôr em prática o que aprendemos e continuar explorando. Então beleza, agora é só colocar em prática. Quanto mais batalhas, mais experiências. Detectei outra sombra à frente. Use o que você aprendeu para sair em vantagem. Não alerte o inimigo para os seus movimentos. E aí a gente vai fazendo dessa forma. Ai! Quase! A gente tem a vantagem. Já cobri os básicos do combate, mas o mais importante é tomar decisões com base na situação. Vou continuar dando apoio, mas dessa vez vocês podem enfrentar algo sozinhos. Não tem nenhuma legendinha, né? Sinto um novo potencial em mim. Se tiver várias personas à sua disposição, você poderá escolher trocar persona para trocar a persona equipada por outra da reserva. Trocar de persona alterará seus atributos, suas afinidades e as habilidades usáveis de acordo com a persona para a qual você trocar. Em combate, abre o submenu persona para ver as habilidades e aperte o LB ou RB para trocar de persona. Você também pode mudar a persona equipada fora de combate. É só apertar o Y para abrir o menu e navegar para o submenu persona. Você pode trocar de persona a qualquer momento, mas, durante batalhas, isso só é possível antes de tomar uma ação no turno. Então, beleza. Oxe, por que eu não consigo? Ah tá, tem que fazer o que tá descrito aqui, né? Trocou pra de gelo, né? Só que a gente acabou de pegar. Sua persona agora parece que você tem mesmo um poder especial. É que eles têm uma persona, né? E o nosso personagem pode escolher entre as personas. Que é uma característica de todos os personagens. O personagem principal sempre pode fazer isso. E assim a gente vai desenvolvendo o jogo, galera. Beleza, aqui é mais dinheiro, cartas de habilidade. Aqui é mais experiência e recuperação de pontos de vida. Eu sempre fico entre essa e essa, na maioria das vezes. Máscara da Crueldade. Inimigo derrotado. Excelente trabalho. Aquilo foi... Bem, parece que ele tem a habilidade de evocar diferentes personas. Eu já suspeitava disso depois daquele dia, mas agora temos certeza. É que ele invocou o Orfeu e depois uma outra, né? Certo, acho que esse é um bom lugar para fazer uma pausa. Tem um dispositivo por perto que vai teletransportar vocês de volta. Procurem ele. A escada também não deve estar longe, mas sou contra continuar a exploração agora. Os andares de cima ficam para a próxima vez. De vez em quando você encontrará teletransportadores de mão única.
no Tártaro que podem ser usados para retornar à entrada. Observe que, dado que esses teletransportadores são de mão única, você não poderá retornar diretamente ao andar onde eles foram usados. Mas tem os teletransportadores que eles garantem um andar. Ó, aqui a escada para cima. Ei, achei as escadas. Peraí, a gente precisa achar o teletransportador, não é? Exato, Takeba está certa. A prioridade agora é voltar em segurança. Então a gente poderia subir ou não, aí fica a nosso critério, né? Assim, em caráter de história e apresentação, eu vou fazer o que ela sugeriu, né? Olha, aquele baú do tesouro parece diferente daquele que a gente viu antes. Isso mesmo, essa caixa está selada de um modo especial. A caixa pode ser destrancada com seu próprio mecanismo, mas precisa de outra coisa para funcionar durante a Hora Sombria. A lasca do crepúsculo que eu achei no meu quarto parece estar reagindo. Que negócio é esse aí? Essa reação, você está com uma lasca do crepúsculo? Tente segurar em cima do baú do tesouro. Baús do tesouro trancados são especiais, podendo ser abertos com lascas do crepúsculo. A quantidade necessária para isso varia de acordo com o baú, então procure coletar o máximo possível. Olha aí. Eu tenho uma, ele pede uma, então estamos certos. Rapé de alma. Ah, foi o que eu pensei. É uma lasca do crepúsculo, pode ser usada em dispositivos espalhados pelo Tártaro. Talvez você ache mais disso no Tártaro ou em outros locais com rastros de sombras. Se topar com algum depois, é melhor pegar. Beleza, então. Aqui dá pra correr, né? Não tô correndo, tô só caminhando. Ah, a gente achou o portal. Parece que você encontrou um teletransportador. Agora use para voltar à entrada. Olha aí. Isso é Persona, galera. Bem-vindo de volta. E aí, Versus, como foi? Sem problema. Entendi. Bem, se você ficar mais confiante, é o melhor desfecho possível hoje. Nossa, eu nunca imaginei que tivesse esse poder. Mas então por que eu tô tão exausto, pô? Porque você tá pulando pelo lugar feito criancinha. Pode até ser, mas você também me parece bem cansado, Yukata. É diferente, parece que tô com dificuldade pra respirar. O que é isso? É o efeito da Hora Sombria, vocês se cansam mais fácil. Não se preocupem, é questão de costume. Mas devo dizer, fiquei surpresa. Todos se saíram melhor do que eu esperava. Nesse ritmo, logo eles vão te alcançar, Akihiko. É o que vamos ver. Combinando meus poderes com os da equipe, consegui enfrentar as sombras. Sinto que tenho um laço muito forte com eles. Olha aí, nível 2, hein? Assim como Yukari e Junpei, me sinto cansado. Decidi que seria melhor voltar ao meu quarto e descansar. Isso aí, galera. Aí a gente pode voltar, fazer o restante até acabar a energia e tudo mais, ou seguir com a história. Eu vou seguir com a história aqui para fechar o vídeo de uma forma bacana para vocês. E é isso, galera. Persona é essa maravilha que vocês estão vendo aqui. Sou suspeito para falar porque eu gosto bastante. Mas é isso. Ótimo trabalho. Tenho grandes expectativas para as nossas próximas incursões. A Hora Sombria terminará em breve. Depois de voltar do Tártaro, a Hora Sombria terminará e o dia seguinte terá início. Use esse tempo com sabedoria para se recuperar antes da próxima expedição. A estrutura do Tártaro terá mudado da próxima vez que você voltar. Baús do tesouro que você já descobriu poderão ser redescobertos. Portanto, retornar pode ser uma boa ideia se você estiver empacado. Vamos encerrar por aqui.
Parece bom pra você? Muito bem. Descanse e venha preparado para a nossa próxima expedição. E aí, o que vocês acharam da nossa passada pela Dark Hour? Persona 3 tem muito mais camadas do que parece. E mesmo nessa mais ou menos uma hora já dá pra sentir o peso da história e o charme das mecânicas sociais, que só a Atlus tem. Então se você curtiu, deixa aquele apoio nos comentários, compartilha com mais fãs de JRPG, se inscreve se você ainda não for inscrito e deixa aquele like. Lembrando que tem vídeos 3 vezes por semana, todas as terças, quartas e quintas, às 18. E se quiser ajudar ainda mais o canal, tem o QR Code aí na tela para doação e também o link na descrição. Toda ajuda faz grande diferença por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, é isso aí por enquanto e nos vemos no próximo. Até mais! E aí, curtiram o Persona 3? Tô deixando 2 playlists aqui para vocês aproveitarem ainda mais os vídeos do canal. Tem coisa boa demais chegando, galera. Fica por aí. Nos vemos em breve, diversos players.